Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Deus abençoe a todos aí da Igreja Promessa de Deus. Você que é um diácono, um obreiro da casa do Senhor, está ouvindo. Você que faz a obra do Senhor, que tirou um tempo para ouvir essa mensagem. Lembrando que nós estamos falando sobre batalha espiritual e hoje nós vamos falar sobre o tema possessão demoníaca. Primeiramente vamos estar orando agora, pedir para que Deus ele revele das suas profundezas ao nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, eu venho a ti agora, Pai, orar sobre esse homem e essa mulher que está aqui assistindo esse vídeo. Que a tua revelação venha ao coração dele, Pai. Que não seja simplesmente as minhas palavras, mas o que eu falar aqui e quem ouvir, Senhor, do outro lado da tela, possa compreender no teu idioma, Pai. E que ele compreenda as verdades ocultas e que nós venhamos compreender os teus segredos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, está muito barulho aí na tua casa, né? Para o vídeo, depois tu assiste com um tempinho, pega o caderno, pega a Bíblia e vai anotando, tá? Os versículos para depois ir meditando. Assiste o vídeo 1 ou 2, 3 vezes. Isso será será muito importante para o teu aprendizado. Amém? Então, gente, eu vou falar sobre esse tema que é muito polêmico dentro das igrejas, né? E a gente sabe, se tu não assistiu, assista a aula anterior sobre batalha espiritual, desde o início, quando eu comecei a falar sobre esse tema, tá? Tá aí no grupo, quem não achar, tá lá na página da igreja, você tem acesso, que tá aí no corpo de diácono, amém? Ou então fala comigo que eu envio um link. Então, gente, só lembrando, o que é possessão demoníaca, tá? O que é possessão demoníaca? A própria palavra, a própria frase aí, já vem dizendo, né? Quando um espírito se apossa de uma carne, tá? Um conceito mais simples é esse. O que é possessão demoníaca? Possessão demoníaca é quando um espírito maligno se apossa de uma carne. Ele não tem autoridade. Isso ocorreu, a gente já viu nos vídeos anteriores, procura aí, assiste. Isso ocorreu lá em Gênesis capítulo 3. Pela primeira vez, Satanás, a antiga serpente conhecida, esse espírito, na verdade o diabo é espírito, ele se apossou de uma serpente que lhe permitiu acesso, né? A partir daí nós vemos uma série, né, de possessão demoníaca. O diabo então recebeu a autoridade que o homem deu após ser conhecedor do bem e do mal. Antigamente o homem só conhecia o bem. Ele tinha escolha dentro dele de obedecer a Deus. E ele desobedeceu a Deus comendo aquela fruta que não deveria. A partir de então, o diabo então, ele começou a se apossar do homem. Por quê? Porque em Gênesis 1, 26, Deus deu autoridade ao homem. Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo que existe nessa terra. Uma vez que o homem tem domínio, ele necessita de algo físico, porque a terra é matéria. Então Deus deu um corpo ao homem. Nós somos espírito dentro de um corpo. O diabo é espírito. Então nesta terra só tem legalidade quem tem um corpo. Por isso que Jesus, ele nasce de uma virgem. Uma vez que ele nasceu, então ele agora tem autoridade na terra, tá? Então Deus dentro do homem é a autoridade completa, porque ele é espírito e habitou numa carne. Qualquer espírito que anda nessa terra, ele não tem direito legal. Para ele ter direito legal, ele tem que se apossar, para usar o quê? As próprias palavras do homem e proferir palavras de morte. Por isso que Jesus diz que nós vamos dar conta de toda palavra que dissermos. Porque com as nossas palavras nós poderemos ser salvos, ou com nossas palavras seremos o quê? Condenados. E o diabo, ele entra, se apossa do homem maligno, do homem mudando e daquele que dá lugar. Para quê? Para proferir palavras de maldição. Porque o poder
de vida e o poder da morte está nas palavras. Então o diabo, a intenção dele é essa, se apossar e lançar a semente dele, que é a palavra maligna, sobre a vida das pessoas. É desta forma que funciona o voodoo, a malignidade, a macumba. O diabo, ele vai lá, coloca e profere. Então ele fala que a pessoa vai morrer assim. Ele começa a maldizer, chamar de sem graça, porque sem graça é uma pessoa que não tem a favor de Deus. Ele começa a falar maldade, que é de enfermidade. E essas palavras estão aí no mundo, meu querido. São os espinhos que o homem agora colhe dessas palavras malditas. Na nossa casa, se a gente não vigiar, a gente também está pegando essas palavras e colocando na boca, que são palavras malignas. Quando você tem um filho e você, vamos dar um exemplo aqui, uma criança, ela começa a fazer as coisas erradas e tu, porque essa criança não vai dar certo, porque é maligna, ela é um inferno, sabe? Não vai dar certo. São palavras, semente do diabo. É isso que o diabo quer. Ele se apossar da vida das pessoas e muitas vezes ele se apossa de pessoas que não são cristãs dentro da sua casa para proferir essas palavras. E nós, como cristãos, pegamos a palavra e utilizamos a mesma palavra na nossa vida. A minha vida é um inferno. Você está falando, está chamando todo espírito maligno para se apossar ali daquela casa. Estou entendendo? É um mistério isso aí, gente. Então, abre os olhos com as palavras que estamos dizendo, porque tudo que o diabo quer é isso, semear. Para isso que ele se aposta da vida da pessoa. E daí vem a destruição, vem a enfermidade, porque ele começa a profetizar a doença, a enfermidade, que câncer, que não vai dar certo. Então, Jesus, quando vem, ele chega até nós e diz: toda palavra, tá vendo que ele fala? Toda palavra minha que estiver em vós, tá? Se as minhas palavras, ele diz assim, estiver em vós e vós estiver em mim, direis o que quiseres, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então as palavras de Jesus têm que estar na tua mente, no teu coração, para fluir no teu linguajar. Palavra de salvação, palavra de vida, palavra de amor, palavra de graça, gente? Então é isso que Deus quer, nesse dia maravilhoso. Então vamos lá. Quando um espírito ele se apossa da vida de uma pessoa, nós temos essa autoridade de expulsar. Não é que vamos ter, não. Todos nós. Se tu é ungido, um consagrado do Senhor, aceitou o Senhor Jesus, crê e for batizado, então, meu querido, se é salvo, meu querido, não tenha dúvida nenhuma sobre isso. O inimigo, ele vem, mas ele vem por um caminho, por 7, ele volta. Vamos ver algumas considerações aqui. Primeira consideração: o diabo já está derrotado, meu querido, tá? Ele não vai ser derrotado, não. Antes da gente falar dos exemplos aqui sobre possessão demoníaca e outras coisas, tô com a Bíblia aqui, tá? Eu vou abrir aqui Evangelho de João, capítulo 12, para ficar bem claro aqui. Acho que eu tenho tá até aqui na tela, mas eu quero abrir aqui Evangelho de João, capítulo 12, verso 30. Vamos lá. 31. Agora, o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O diabo, ele é conhecido como um príncipe deste mundo. Por quê? Quem deu autoridade a ele foi quem? Foi o homem lá em Gênesis capítulo 3. Ele deu autoridade. Quando o diabo ele tenta Jesus, ele diz: proste-se até a mim, o diabo falando com Jesus, e eu te darei todos esses reinos do mundo. O diabo não tem dono, não tem nada, mas o homem deu autoridade a ele, e o príncipe deste mundo já foi. Aqui está escrito, Gênesis 12, João capítulo 12, João 12, 31. O diabo, ele já, tá? E Deus, Jesus Cristo, já venceu o maligno, meu querido, já venceu o príncipe deste mundo. Você pode ver também lá em 1 João 3, 8. Então, não é uma coisa que ele tem todo o poder, porque às vezes a gente pensa que o diabo tem todo o poder. Não tem, mano, já foi derrotado. Em nome de Jesus, você tem que usar a sua autoridade pela fé, no nome do Senhor Jesus. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. Todo homem nascido de mulher tem autoridade nesta terra. Você nasceu, minha mulher? Nasceu?
Todos nós nascemos de carne. Então, nós já temos essa autoridade. Espíritos sem corpos não têm poder aqui. Você já tem autoridade. Você tem que crer, você tem carne. Ele não tem carne. Ele é um espírito, por isso ele carece de uma autorização sua. Então não dê autorização para o diabo atuar na tua vida, nem na tua casa. Amém? Agora, eu vou falar ainda desses dois aqui. Se o homem que nasceu da mulher, preste atenção, ele já tem autoridade sobre os espíritos malignos, imagina, vou te explicar aqui. Toda pessoa que não é cristã tem autoridade, ele já tem, porque o diabo não tem autoridade, ele é espírito, ele precisa de um corpo, entendeu? Para agir. O diabo precisa de um corpo para agir. Por isso que ele se aposta da vida das pessoas. Por que ele se aposta? Para agir através daquela pessoa, trazer maldição sobre aquele local. Entenderam? Por isso que nós precisamos de Cristo. Agora, uma vez que eu nasço de novo, então, eu nasci de novo, agora eu tenho autoridade dupla. Uma porque eu nasci em mulher e outra porque eu nasci em Cristo Jesus. Entendeu? E a terceira, porque eu tenho o Espírito Santo. Olha, você tem poder triplicado. Você pode dizer isso? Eu tenho poder triplicado. Por quê? Sobre Satanás. Porque nasci de mulher e de homem. Segundo, nasci do Espírito, nasci de novo. E terceiro, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Olha só a vontade que você tem sobre o diabo. Se uma pessoa que é do mundo, tá? Ela nunca ouviu falar de Jesus, ela tem autoridade sobre Satanás, imagina tu, né, que nasceu de novo. Você tem autoridade. Porque você é humano, tem carne, o Espírito não tem carne. Você tem autoridade porque você nasceu de novo. E você tem autoridade porque você recebeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está dentro de ti. Você crê nisso? Amém? Então você tem autoridade sobre ele. Em nome do Senhor Jesus, fique claro. Aqui, terceira consideração. Jesus veio restaurar a posição original do homem. O que? Domínio. Então quando Jesus, Mateus 28... e Marcos 16, 17 e 18, tu pode ler lá depois. Quando Jesus veio a essa terra, ele cumpriu tudo na cruz. Aqui, João 12, 31, quando ele foi cumprir tudo na cruz, ele falou isso aqui. Quando ele cumpriu tudo, ele voltou, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele veio até os discípulos e soprou sobre ele. E disse assim, é-me dado todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus tem toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E soprou. Recebam toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E então ele ungiu os discípulos. E disse, vão e façam outros discípulos. E nós estamos aqui agora, graças aos primeiros discípulos que receberam esse sopro do Senhor. E chegou até nós. E hoje toda a autoridade foi dada a ti, nos 3 mundos. Você tem essa autoridade. Mateus 25, 34 diz, Jesus, ele falando, ele disse, recebam a herança que foi preparado antes da fundação do mundo, o reino de Deus. Então o reino de Deus é o domínio de Deus nessa terra. E ele deu de volta, ele trouxe de volta a nós, através do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, meu querido, você tem a autoridade do reino de Deus nesta terra. E a palavra que disser é poder. Por isso que a gente tem que cuidar das palavras que a gente diz na nossa casa, com os nossos vizinhos. Quando a gente se ira dentro da nossa casa, o diabo ele opera na ira, tá? Ele opera na ira. Por isso que a gente tem que vigiar. A Bíblia diz, irai-vos, sim, pode até irar, mas não peque. Porque quando a gente ira, se a gente ultrapassa, transborda de ira, a gente não tem mais controle sobre as nossas palavras. É verdade ou não é? Então a gente agora começa a falar palavras do diabo e a gente começa a amaldiçoar. Você vai ver, você vai dar errado, Satanás, é o inferno. Olha as palavras que a gente coloca, essas palavras do maligno, palavra de morte. E tu é uma bênção. Ok? Amém?
Então receba, meu querido, a palavra de Deus neste dia. Não deixe o diabo colocar a palavra de morte na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quarta considerações. Quem nasce de novo em Cristo tem autoridade. Aquilo que eu falei, né? Eu já tinha falado antes. Então, primeiro, nascemos na carne. Na carne tem autoridade, porque o inimigo ele é espírito, ele precisa de uma carne. Então ele vai querer um coração disponível para entrar. Segundo, você já tem autoridade. Porque Jesus conquistou todo o poder em ti. E uma vez que você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. O Espírito que faz você ligar a Deus e dizer Abba Pai. E agora você tem autoridade no nome do Pai. Amém? Pois todos aqueles que receberem, deu poder de serem chamados filho de Deus. Você é um filho de Deus, você não é qualquer pessoa. Amém? Amém? Então, meu querido, não tenha dúvida. O diabo, ele tem medo de ti. Essa é a verdade. Ele tem medo de ti. Então, ouça essa mensagem 2 ou 3 vezes e anota aí os versículos. Escute de novo. Se tá, como eu falei no início, se está muito barulho na tua casa, para, não é o momento. Espere o momento certo. Coloca o celular, coloca o fone, escuta no fone e vai ouvindo. Amém? Qualquer dúvida é só falar comigo. Quem nasceu de novo tem autoridade. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, Yeshua HaMashiach, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Em outras traduções, deu-lhe o poder, a autoridade você tem de filho, meu querido. Isso é pouca coisa, não é pouca coisa não, meu querido. Amém? E disse Jesus, foi-me dado toda a autoridade. E agora ele falou, receba a autoridade. Receba aí, meu querido, a autoridade do Senhor. Amém? Outras considerações aqui, virando a página. Pelo nome de Jesus temos autoridade nos 3 mundos. Aqui, ó. Agora preste atenção. Quem nasce na carne tem autoridade. Imagine quem nasceu de novo. Imagine que tem o Espírito. Ainda temos o nome de Jesus. Estou entendendo? Estou anotando aí? Anote, meu querido. Eu tenho autoridade porque eu nasci de mulher sobre Satanás. Eu tenho autoridade porque eu nasci de novo. Eu tenho autoridade porque eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Agora, observe como você está coberto aí. Anote essas 4 coisas aí. Deus é Deus, meu querido. Você está entendendo aí o mistério de Deus? Então, não se sinta fraco, não. O inimigo não pode contra a tua casa, contra a tua vida. Usa o nome de Jesus. Usa o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que está acima nas alturas. A Ele nós clamamos e dizemos, Abba Pai. Ele é contigo, meu querido. Toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi-me dada, disse Jesus. Agora recebam. Vão, façam discípulos. Recebam poder. Eu vou ler aqui Marcos também. Tua Bíblia, pode pegar a tua Bíblia. Marcos, tá? O último capítulo de Marcos. Olha só o mistério de Deus aqui. Marcos 16. Último capítulo, tá? Abre a tua Bíblia aí. Marcos 16. Veja aqui, ó. Versículo 15. E disse-lhe, indo por todo o mundo, e disse Jesus, vão por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão os que crê. Somente quem crê. Tem igreja que não crê no poder de Deus. Então, eles aceitaram Jesus, vão ser salvos, mas ele não recebe essa parte, porque é só quem crê. Quem crê, olha só, quem crê, é para todo mundo? Não, é para quem crê. Tu crê? Estes sinais seguirão os que creem. Em o quê? Em meu nome. A autoridade de Jesus está onde? No nome. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. O que é novas línguas? É a língua do Espírito, meu querido. Quem fala em Espírito, fala em línguas estranhas. Olha o que ele já está falando aqui, ó. Em meu nome falarão novas línguas. A língua do Pai. Jesus está profetizando aqui, meu querido. E quando realmente a gente vê lá em Atos capítulo 2 que desceu o Espírito, desceu o poder de Deus, Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Jesus já tinha profetizado aqui. Pegarão em serpente e eles se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano.
E eles colocarão as mãos sobre os enfermos e as pessoas ficarão curadas. Olha esse versículo, grava aí. Ó. Marcos 16, verso 17 e 18. Os sinais seguirão aos que creem. Você crê? Então, esses sinais está aqui. Leia, meu querido, esse versículo. Pertence a ti, tome posse. Você aceitou Jesus? Você nasceu de homem e de mulher? Primeira pergunta. Nasceu? Nasceu de uma mulher? Sim, eu nasci. Nasceu de novo? Sim, eu nasci. Nasceu no Espírito? Sim, eu nasci no Espírito. Recebeu o Espírito Santo? Sim, recebi o Espírito Santo. Então, você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? E esses sinais estão contigo. Quais sinais? Falar em outras línguas, expulsar os demônios, se pegar em serpente, se beber veneno, se alguém colocar veneno, não vai lhe causar nenhum mal. E vão curar outras pessoas. Então a autoridade está sobre quem? Sobre mim, sobre você. Você consegue entender esse mistério? Por isso que eu comecei pelas considerações. Porque se eu fosse logo, por exemplo, a gente ia ficar, mas já está contigo, meu querido. Você pode... Já está contigo. Vou repetir. Já está contigo o poder e a autoridade. Se crê, somente crê. Amém? Filipenses 2:8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Glória a Deus. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Você tem autoridade nos três mundos, no céu, na terra e debaixo da terra, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Satanás domina o mundo pelas palavras de mentira, destruição e morte. Satanás domina o mundo pelas palavras de mentiras, destruição e morte. Essas palavras não podem estar na tua boca. Entendeu agora o mistério? Porque quando as palavras de mentira estão na nossa boca, nós estamos fazendo o papel de quem? Nós estamos obedecendo a quem? Palavra de destruição. O que é a palavra de destruição? É palavra que não vai dar certo. É palavra de inveja, de ciúme. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa se dê mal na vida. Você está destruindo a vida da pessoa. E automaticamente você está dando lugar a quem? A quem reina sobre isso. Quem que reina sobre destruição? Satanás. E palavras de morte. O que são palavras de morte? Preste atenção. O diabo colocou no mundo... É a brincadeira, às vezes a gente brinca com tantas palavras, mas cuida, meu querido. Olha o que a gente fala. Eu estou morrendo de fome. Você está entendendo? Você está dizendo que você está morrendo, meu querido. Não, estou vivendo, meu querido. Porque a palavra de Deus é vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. É isso que alimenta o homem. As palavras de Jesus. Para onde iremos? Só tu tens palavras da vida, disse Pedro. Então, meu querido, coloca na sua boca as palavras de Deus e coloca em prática, dia após dia, nas tuas palavras. Você vai ver quanta coisa vai acontecer na tua casa. Agora, se tu ficar fazendo o papel de Satanás, porque eles são do mundo, meu querido, não se engane, as pessoas, muitas vezes da nossa família, ou o vizinho, ou o colega de trabalho, eles são do mundo, eles não entendem a verdade. Eles mentem, eles destroem uns aos outros, com palavras de inveja, de ciúme, com palavras de calúnia. Eles tentam destruir e matar as pessoas pelas palavras. Quem faz esse papel? O diabo, veio para matar, roubar e destruir. E é dessa forma que ele faz, usando as palavras. E não deixe Satanás usar as suas bocas. Não deixe o Satanás usar a sua língua. Amém? Eu sei que é difícil, mas... para Deus, todas as coisas são possíveis. A partir de hoje, medita mais na palavra de Deus. Se alimenta mais. É por isso que nós necessitamos do pão do céu. Nem só de pão físico aqui nessa terra viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Terceiro, vencemos o diabo pela confissão da fé. Amém? Mateus 16:16. Hebreus
10:23, onde fala que temos que confessar a nossa esperança, ou seja, aquilo que está por vir. Romanos 10:10, com o coração eu creio, com a boca eu confesso para salvação. Com o coração eu creio para a justiça, e quando eu confesso, eu declaro. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. Assim como os profetas antigos, eles criam e falavam, nós também temos essa autoridade em Cristo Jesus de falar. Falar para Deus, às vezes, dando graça, dando glória a Ele, e falar para a situação, ou para a pessoa, ou para aquele espírito maligno. Quando Jesus ele expulsou uma mulher, aquela corcunda, e ela há 18 anos ela sofria com aquele espírito maligno. E Jesus, ele falou à mulher, ele disse, seja livre desse mal. E ela foi livre. Às vezes, Jesus ele falava com Satanás, com o inimigo, saia e lance-te no mar. Foi assim com o espírito gadareno. Quando Jesus entrou na cidade, o espírito reconheceu Jesus e disse, ó mentira que ele disse, não é o tempo ainda, você vir para cá, para querer nos atormentar. Ao menos manda a gente aqueles porcos. E era a legião. Foi a única vez que Jesus ele falou com o diabo. Não fique falando com o diabo, porque ele é mentiroso, meu querido. Às vezes a gente quer, quem que está aí? Não precisa nada disso. Jesus falou aquela vez, a única vez que Jesus falou, porque Jesus queria mostrar o que significa legião. Quer dizer que, às vezes, porque Jesus só queria mostrar a gente, e existia vários espíritos em um corpo só. E isso acontece. Então, ele fez algo físico, expulsando aquele demônio para os porcos. E tinha vários porcos e caiu no rebanceiro. Ele só queria mostrar que não era um só. E às vezes tem legião, meu querido. E daí é pela palavra da fé. Você tem que falar direto, às vezes. Uma criança, às vezes a criança está demoniada, está lá, você percebe aquele espírito. Você ora, você fala com ele, chama o nome dele, ô Joãozinho, tudo bem, você está sendo livre agora de todo o poder das trevas. Você está ouvindo, Joãozinho? Você está me ouvindo, João? Tá? Sim, eu estou. Então você está sendo livre, você está falando com ele. Estão entendendo o mistério? Às vezes a gente fala com a pessoa, às vezes a gente fala com o demônio. Quando se vai expulsar um demônio, você tem que falar diretamente com ele ou com a pessoa. Não tem que pedir a Deus, liberta esse homem. O erro acontece aí, quando a gente pensa que é Deus que vai fazer. Deus não vai fazer o que tu tem que fazer. Por quê? Porque Jesus já liberou o poder sobre nós. É a mesma coisa de um médico. Estão me entendendo? O médico, ele vai curar uma pessoa. Um cirurgião, vamos botar assim, um cirurgião, ele vai fazer a cirurgia. Chegou até ele, pessoa para fazer a cirurgia. Ele tem que ligar para o Ministério da Saúde, tem que ligar para o presidente, ele tem que ligar para o ministro, a autoridade dele, ele tem que ligar para dizer assim, olha, eu estou com um paciente aqui, eu quero que você me autorize aqui a expulsar ou a fazer essa cirurgia. Ele tem que fazer isso? Não. O policial, ele tem que pedir autoridade para parar um veículo que ele observa que aquele veículo está em situação de perigo, causando perigo para a sociedade. Ele tem autoridade, ele tem que pedir autorização ao Ministério da Segurança? Não, a autoridade já está nele. Efésios 6:10 é claro. Efésios 6, você pode ler lá. Sobretudo, meus irmãos, ele declara, estáis pois firmes. Isso quer dizer o que? Eu tenho que estar firme, sabendo que Deus é comigo e que aquelas armaduras já estão em mim. Você tem essa certeza. Escuta a outra pregação que eu falei sobre Efésios capítulo 6. Ouça lá. Tá? Pega os versos, anota, escuta 2 vezes. Volta essa palavra aqui também. Então, senão a gente não vai ter autoridade sobre aquilo.
A gente vai ficar só falando, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. E Deus quer, já dei toda a autoridade a ti. Então a autoridade hoje está no homem, meu querido, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a palavra de Cristo. É tu que tem a palavra. Jesus fez. E nós, como cristãos, queremos subir e deixar as pessoas aqui sujas, imundas. Até que ele venha, nós temos a autoridade de falar, ou com as pessoas, ou com o problema. Estou entendendo? Isso é mistério, meu querido. Nós cremos e por isso falamos. Fala direto em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Jesus disse? Marcos 11, 23. Vou ler aqui para ti, antes da gente ir para o próximo ponto aqui. Ponto 4, na verdade é 8, porque eu já passei outros aqui. Marcos, vou ter que abrir isso aqui, tá? Gente, Marcos 11, tá? 23. 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer o que? Disser, falar a este monte, que monte? Qualquer problema. Vai falar com quem? Com o monte direto. Ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará aquilo que se diz, assim será feito. Lucas, pode abrir também Lucas 17, anota esse versículo aí. Os discípulos disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus disse, se tiver fé, como um grão de mostarda, podereis o quê? Dizer, falar. Falar com quem? Com a moreira. Tá entendendo? Desarraiga-te daqui e planta-te no mar. E ela vos... O que vai te obedecer? É a moreira que vai obedecer. Ela vai te obedecer porque você falou com ela. Tá entendendo? Ela não vai ouvir a sua voz, meu querido. Mas ela ouve a voz do Senhor. Jesus, ele falou com a planta seque. A planta ouve? Não ouve a sua voz, mas ouve a voz de Deus, que está em ti através do Espírito Santo. Tá entendendo? Jesus, ele falava as doenças, saia, e as doenças saíam. Às vezes Jesus falava com as pessoas, seja livre, seja liberta. E a pessoa acreditava naquilo e ela era liberta. E Jesus falava assim, a tua fé te curou. É pela palavra. A palavra falada. E o diabo não quer que você fale. E a partir de hoje você vai falar. Em o nome do Senhor Jesus. Colocarão a mão sobre as pessoas. Vai dizer assim, ó. Em nome de Jesus. Receba poder do alto. Seja curado. Amém? E a pessoa foi curada. Tem que crer, meu querido. Tem que crer. Eu creio. Você crê? E é isso que você vai fazer. Em nome de Jesus. Tem que ter essa consciência. Somos herdeiros da autoridade de Deus. Evangelho de João 1,12, o poder de Deus. E Evangelho de João 17, o verso 20 e 21. Jesus diz que nós somos um como um. Ele é um com o Pai. Nós somos um, meu querido. Somos um só. Uma só. Quer dizer o que? Nós estamos ligados com o céu. Ele nos deu a chave do reino dos céus. Tudo que ligar será ligado. Você tem esse poder e essa autoridade. Nós vemos Apocalipse 1,6. Você pode ver aí, meu querido. Apocalipse 1,6. Olha o que diz. Jesus Cristo nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao Deus Pai. Então, você não é pouca coisa, não. Diga para você, eu não sou pouca coisa, não. Em Jesus. Em Cristo Jesus, tu é um rei e um sacerdote. Para quê? Para servir ao Deus Pai. Isso que está escrito na Apocalipse 1,16. Grava esse versículo na tua Bíblia, meu querido. Como reis, nós representamos o céu nessa terra. Como sacerdote, nós apresentamos a nossa vida e a das pessoas até o Pai. Vem aqui, conheça o meu Pai. Isso é um sacerdote. É isso que o sacerdote fazia na antiga aliança. Ele pegava a pessoa e ligava, apresentava ela ao Pai. E como um rei, eu tenho autoridade direto. Sabe? É a arte horizontal. Você tem autoridade direto com os problemas, aos montes da vida. Todos os problemas que surgirem contra a tua vida, Satanás que vier contra ti, você tem poder de falar diretamente com aquilo. Você vai falar em nome de Jesus, toda dor, todo caroço da mão agora, eu ordeno que saia. Você fala com caroço. Todo espírito maligno, não precisa saber o nome não, agora, em nome de Jesus, sai agora. Ele tem autoridade e você tem autoridade sobre Satanás. E a autoridade está em ti e ele vai ouvir a sua voz em o nome do Senhor Jesus. O diabo não tem autoridade, não. O diabo não tem autoridade. Quem tem autoridade é você. Você pode entender isso, é verdade? Amém? Crê? Crê? Diga eu creio. Amém. Você crê. A autoridade está em ti como rei.
Como rei, nós temos domínio sobre tudo que é ilegal nessa terra. E o que for ilegal, você tem o direito de expulsar. Como um soldado que está ali na via, um polícia rodoviária que vê que tudo que é ilegal que passa na frente dele, ele tenta expulsar da pista, ele tenta tirar da pista para não causar problema lá na frente. Nós temos essa autoridade. Todo espírito maligno, toda enfermidade, toda maldição que queira vir sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, nós temos a autoridade de lançar a mão. Eu te ordeno agora, saia e não volte mais. Você fala direto com aquilo que está causando problema. Se for uma dor na perna, coloca a mão na perna e declara agora, em nome de Jesus, toda dor vá para o mar do esquecimento e não volte mais. É isso que os reis fazem. O que é que os reis fazem? Ele tem autoridade sobre as coisas. Tu tem autoridade espiritual nesta terra, legalidade verdadeira. O diabo não tem. Ele tenta se apossar das pessoas para falar mentiras. Não escute a voz do diabo. O diabo é mentiroso. Eu creio em nome do Senhor Jesus. A autoridade está sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos dar um exemplo aqui. Então Jesus, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular perguntaram: por que não conseguimos expulsar? Aqui é uma situação que tinha um jovem, né, que estava possesso, e ali os discípulos não conseguiam expulsar. Aí Jesus chegou até ele e falou assim: por que a fé de vocês é tão pequena? Tá entendendo? Por que eles não conseguiam expulsar? Porque a fé de vocês é tão pequena. Como é que eu faço para ter uma fé grande? A gente já viu lá em Lucas 17. O que é que eu faço? O que é que acontece lá em Lucas 17? O que é que diz? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer diretamente ao problema. Então você pode dizer diretamente a Satanás. Ou falar com a pessoa, seja livre. Porque olha, ele diz, por quê? Por que não conseguiu expulsar esse demônio? Voltando aqui. Porque a fé de vocês é pequena. Olha o que Jesus fala. E eu lhes asseguro que, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus repetindo o que ele já tinha dito, poderão dizer a este monte. Qual era o monte que estava ali? Vamos? Era o problema, era o diabo. Você vai falar diretamente com quem? Com o diabo. Poderia dizer a este monte, a esse problema: vai daqui para lá. E ele irá. Ele vai te obedecer. E nada lhe será o quê? Impossível. Você crê nisso? Então, meu querido, você é ungido do Senhor para fazer essas coisas. Amém? Está em ti a palavra. Ah, mas eu tenho pouca fé. Se tiver fé pequena, como grão de mostarda, poderá o quê? Contudo, falar. O poder está em crer no coração e confessar o que você crê. Eu creio que você já está curado. Amém? É a palavra da fé. Nisso não há problema nenhum, meu querido, que possa vir contra a tua vida. Nada lhe será impossível. Se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava ali se ajuntando, repreendeu o espírito imundo. Agora, olha como Jesus falou com quem? Com o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que eu deixe e nunca mais entre nele. Está vendo o que Jesus falou? É isso que a gente tem que falar com o inimigo. Ó. Eu ordeno que saia e nunca mais volte para essa pessoa. Falar. Tem que falar, meu querido. Coloca a mão e ordena. Eu ordeno que saia e nunca mais volte. Esse poder Jesus deu a quem? Só os pastores? Só os diáconos? Não. Todo aquele que crê. Quem crê, meu querido. E os sinais seguirão aos que crê. O poder está em ti para expulsar demônios, expulsar enfermidade. Nunca mais o inimigo tocará em ti. Amém? Você já é curado. Todas as enfermidades já foi levada. É nisso que você tem que crer. Porque a fé, ela é como uma moeda do céu. Pela fé, nós recebemos poder e liberamos poder em nome de Jesus. E o Espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. Ele não voltou mais. Por um caminho ele veio, por certo saiu. O menino ficou então como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus ali falou com ele, levanta, e ele levantou. Amém. Agora Jesus falou com um garoto.
porque o garoto estava molinho. E às vezes é isso aí, meu querido. A gente vai orar pela pessoa, a pessoa vai parecer que caiu, aí você conversa com a pessoa, senta do lado da pessoa. Foi isso que aconteceu aqui. Na igreja, a gente tem que cuidar. Cuidar porque muitas vezes vai todo mundo para cima da pessoa. Não precisa de todo mundo, fica 2 ou 3 ali observando atrás. Observando, que às vezes a gente quer prestar atenção em tudo. Se você tem a função como diácono de prestar atenção naquela pessoa, preste atenção naquela pessoa. As outras coisas, outras pessoas vão cuidar. É por isso que lá tem levita, tem outros diáconos, não tem só um. Estão entendendo? Tem pastores. Então todo mundo ligado em alguma coisa. Se fosse uma pessoa só, não dava conta de tudo. Por isso que nós precisamos de todo mundo. Isso é um corpo. Não vai funcionar se uma pessoa só quiser fazer tudo. Então, admita, hoje eu não posso fazer tudo. Depende do meu irmão, depende da pessoa que está do meu lado, depende do pastor, depende da pastora. Eu vou observar diretamente ali para que aquela pessoa não caia, como aconteceu o caso aqui. E a pessoa não morreu. Depois que expulsou, você viu que expulsou, conversa com a pessoa, chama pelo nome. Às vezes a pessoa vai. O diabo ele impulsa a pessoa toma um impulso e cai para trás. Por isso que a gente tem que estar vigiando, tá? Com os olhos sempre abertos, tá? Nunca feche o olho, nunca feche o olho. Com os olhos sempre abertos e as mãos sempre atentas a qualquer reflexo, para ter um reflexo a qualquer ação do diabo, porque às vezes o diabo vem para puxar. Por isso que a gente não tem que diabo ficar com aqui, ó. Não é errado usar, tá, gente? Mas você está em serviço usando uma gargantilha aqui, aí ele pode puxar, pode quebrar um brinco longo, tá? Porque agora não quero que eu use brinco. Não é isso, meu querido. É porque às vezes você tá com um brinco longo, ele pode vir de lá e puxar e arranca a orelha da pessoa. Tá entendendo? São coisas simples, você tem que cuidar e pedir sabedoria a Deus. Então por isso você tem que usar uma roupa discreta, tá? Porque às vezes você tá lá, não tá tão confortável, o diabo vem lá e derruba a pessoa no chão. Então tu que é o diácono tem que cuidar de tudo isso, vigiar, cuidar das pessoas, né? Às vezes o pastor tem 3 pessoas para estar orando ali. Ele ora por uma, ora por 2, ora por 3. A pessoa caiu no chão. Às vezes ele não tem tempo de ali conversar com aquela pessoa. E tu, como diácono, foi lá, conversa com a pessoa, chama a pessoa pelo nome, não sabe, pergunta: como é teu nome, querida? Ela vai dizer: meu nome é fulanita. Você pode repetir aqui uma oração comigo? É assim que faz. Aí a pessoa começa a dizer: olha, em nome de Jesus, eu sou livre. Aí a pessoa declara com a boca dela: eu sou livre, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Porque o diabo, ele não crê que Jesus veio aqui como... Ele não admite que Jesus veio aqui como em carne e osso. Porque a carne é autoridade e osso é autoridade. Tu tens essa autoridade e ele não quer admitir isso. É dessa forma que a gente prova o Espírito. Então, se você quer saber se a pessoa foi expulsa, se o demônio foi expulso realmente daquela pessoa, chega até aquela pessoa e ora junto com ela. Amém? Foi assim que aconteceu uma vez comigo. Eu estava num culto onde estava tendo um mover diferente. Eu estava sentado na frente da igreja e eu fui para o fundo da igreja observar. A igreja estava cheia, eu não sabia quem era que estava... Isso foi em outro ministério. Eu não sabia quem estava trazendo aquela vibração negativa. E o povo, meu querido, sem noção, começou a ir no mesmo mover do demônio. Porque o demônio começou a falar em língua lá. E eu vi que essa língua aqui não é do pai, é diferente. Foi sério, chega a me arrepiar aqui, ó. Sério, eu fui pro fundo e eu vi uma língua estranha. Tão estranha quanto estranha. Sei que você pode entender. E as pessoas começaram a ficar na unção, gritar glória a Deus, aleluia. E o pessoal começou a ficar também na unção. E eu fui pro fundo da igreja para olhar. Eu não podia chegar para cada pessoa e orar, porque não tinha como. Eu fui pro fundo e comecei a observar quem era que estava tendo. E eu disse: Senhor, me revela, Senhor, onde é que está vindo isso? E Deus revelou. E eu fui até aquela pessoa lá. E peguei na mão dela, não coloquei a mão na cabeça, claro, com todo respeito. Era um visitante. Coloquei a mão nela. Parecia que é um crente pentecostal, meu querido. Aquela que é uma saia lá embaixo. Todo o falatório dela só de crente. Mas eu coloquei a mão na mão dela e já senti logo um arrepio diferente. E daí a Bíblia fala que provar o Espírito para saber se realmente é de Deus. E eu falei com ela: você pode orar comigo? E ela balançou a cabeça. Eu disse assim: então repita o que eu vou dizer. Diga: meu pai. E ela disse: meu pai, vem agora. Ela disse: vem agora sobre esse lugar, porque eu creio. E ela disse: eu creio que o Senhor, que o Senhor veio nesta terra como carne e osso.
Quando eu falei isso, sabe o que ela falou? Ela falou assim, blá, 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 blá. Aí eu repeti, como carne e osso. Ela, blá, 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 como carne, blá, blá. Não falou nada. E a partir daí eu vi que alguma coisa estranha estava ali. E eu coloquei a mão no peito dela e comecei a repreender. Sabe o que aconteceu, meu querido? Aquela mulher, ela não gostou. Porque quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela segurou na minha mão e tirou. E falou assim, quem é tu para colocar a mão na minha cabeça? Eu disse, Satanás, cala tua boca e saia. Sabe o que aconteceu? O diabo estava tão encruado na vida daquela mulher, que aquela mulher, ela não teve autonomia de vencer. E eu falei com ela, como é o seu nome? E ela falou, meu nome não lembro o nome dela. Ela falou o nome dela de pessoa. Falou o nome, por exemplo, Gisele. E ela começou a conversar comigo lá. Não quero que coloque a mão na minha cabeça, não quero que ore, porque eu tenho um Espírito Santo. Eu digo, então você tem um Espírito Santo, então amém. E aquela mulher saiu da igreja, chegou do outro lado da pista, começou a xingar, falar um bocado de coisa. Ela estava cheia de demônio, meu querido. E ela saiu, foi embora, resmungando. Mas Satanás saiu. Tô entendendo? Satanás foi embora. E eu tomei ali a autoridade de volta da igreja, do culto, e orei por todos. E disse, Deus está aqui. E pedi para a igreja vigiar. Vigia, meu querido. Vigia, meu querido. Porque Satanás ele se manifesta de várias formas. Se tu está percebendo na igreja algum movimento estranho, ora, abre os olhos, chama um ou dois, se não está conseguindo perceber. 2 pessoas. Não chama alerta, não alerta para a igreja toda não. Ora todos em espírito e observa. E os olhos sempre abertos. Qualquer movimento estranho, pode chamar um pastor ou chamar alguém para orar por aquela pessoa. Amém? E vigia, quando for orar por trás das pessoas, se você está cuidando daquela pessoa, cuida daquela pessoa, meu querido. Se não tem capacidade de cuidar daquela pessoa, porque talvez a pessoa é mais forte do que você, chama outra pessoa, fica do lado, chama um homem, ok? Chama uma pessoa mais forte. Você pode ficar aqui comigo, ou você pode ficar ali, eu vou ficar aqui com essa. É assim que anda o corpo de Cristo. E a gente tem que ser humilde para reconhecer um ao outro. Amém? Se Deus colocou no teu coração para orar, não tenha medo, meu querido. Vai lá e ore. Muitas vezes a gente só colocar as pessoas para orarem. Deus também quer te usar. Amém? Na autoridade do Espírito Santo. Eu peço a você o seguinte, que volte o vídeo e escute de novo essa palavra. Porque ela traz libertação e poder em nome do Senhor Jesus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as recompensas. Não pense, se você passou por uma batalha espiritual, creia, meu querido, as recompensas virão em nome de Jesus. Assim como Davi, ele disse, o que darão para quem matar esse incircunciso? E ele disse, e os soldados que estavam ali disseram, vai receber a mulher do rei e todos os impostos, não vai pagar mais. Olha que bênção. Davi era esperto. Nós vamos falar sobre as recompensas das batalhas. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Creia, meu querido, Deus é contigo. A palavra de vida está no teu coração e está na tua boca. Em o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, eu vou usar a palavra ao meu favor. Deus te abençoe e te guarde. Até uma próxima. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.